Boa noite, seja bem-vindo a mais um Segunda Segura e hoje o tema é Descomplicando a NR1 do diagnóstico à prática. Então, ao longo desses últimos meses, todas as Segundas Seguras eu trouxe aqui esse tema, né? Seja como tema principal, como pano de fundo, trabalhando justamente e tentando trazer um pouco mais de clareza sobre a NR1. A nossa live de hoje, eu fiz um compilado de tudo que eu tenho falado ao longo desses meses e vou tentar resumir aqui, se é que é possível fazer isso hoje, né, num curto espaço de tempo, resumir esses principais tópicos para tornar mais claro. Afinal de contas, a gente precisa, sim, e é urgente ter este entendimento sobre a mudança da NR1, e fazer dessa conformidade um diferencial estratégico, né? Isso que eu tenho dito, mais do que regras, efetivamente, mais do que a gente entender que puxa mais uma burocracia, não, né? A gente precisa entender que o mercado de trabalho está mudando já há um tempo, né? E essas pautas relacionadas à saúde mental, bem-estar, felicidade corporativa, saúde mental corporativa, enfim, todas essas pautas, elas não podem mais serem olhadas sob o ponto de vista de uma ação isolada ou uma ação específica, ou quando dá, ou esperando que a boa vontade ou a visão, né, dos gestores e dos líderes possam dar conta de criar soluções. Então, é importante a gente entender que essa pauta de saúde mental, de bem-estar, ela é uma pauta que vai ainda ter muito espaço de crescimento. É uma pauta que ela é uma tendência quando a gente olha para o futuro de trabalho, quando a gente olha sobre forças que impactam o futuro de trabalho, a gente percebe que sim, essa é uma força, é uma tendência que sem dúvida alguma ela tem impactado e vai impactar ainda mais uma série de mudanças, uma série de tomadas de decisões e a forma efetivamente que a gente trabalha. Certo? Então, fazendo aqui essa introdução, sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando aí. Vão me dizendo, né, se o áudio, o vídeo tá bom. Eu hoje estou em viagem, né, gente? Não estou normalmente no meu escritório, que é onde eu faço Segunda Segura. Hoje eu tô aqui no hotel, né, viajando. Amanhã tem um treinamento para dar, então de repente o sinal pode dar uma oscilada aqui, então vão me dizendo. Quem está entrando pela primeira vez sabe que a ideia é que a Segunda Segura é para a gente trocar, então pode ir deixando os teus comentários, né? Que bom, Aline, ótimo. Vai deixando os comentários, vai fazendo considerações. Se você discordar, coloque, né? A discordância é muito bem-vinda no Segunda Segura. Coloque o seu ponto de vista. Aproveita, clica lá no aviãozinho, já compartilha com outras pessoas. E quem está vindo aqui, que não está no grupo VIP, gente, o meu grupo VIP é um grupo de curadoria de conteúdo. Então, se você está entrando pela primeira vez aqui e não está no meu grupo VIP, no link da minha bio tem para você fazer parte. Lá eu compartilho conteúdos inéditos que você não vê nas minhas redes sociais. Eu faço uma curadoria de artigos, podcasts, vídeos, relatórios, faço análise de relatórios, compartilho, além, obviamente, do resumo do Segunda Segura, que sempre vai aos principais pontos-chave, além de sempre uma ferramenta prática para você pegar o conhecimento, a teoria do que eu falo aqui e poder aplicar lá no seu dia a dia, transformando essa teoria, esse conhecimento em prática, né? Porque conhecimento, simplesmente por conhecimento, vira sucata e a gente tem que começar a praticar. Então, entra lá no grupo VIP se você ainda não faz parte, certo? E, obviamente, ao final dessa sequência de todas as lives, sim, né? Tem muita gente que tem me chamado inbox nesses últimos meses, me perguntando que sim, que é um curso, quer entender. Que bom, Michele. Quer entender, né? Que ótimo, fico super feliz.
quer entender um pouco mais a respeito dessa pauta de NR1, como que segurança psicológica se conecta com NR1, como que a liderança tem um papel ativo nessa questão da NR1, não é só o gestor de segurança do trabalho, só o gestor de RH, ou só o gestor de bem-estar, ou saúde corporativa. Como que faz isso? Ao final, vou falar para vocês, mas vai ter acesso preferencial quem estiver no meu grupo VIP, quem me acompanhar, tá? Eu sempre dou preferência para quem tá lá no grupo, quem tá me acompanhando sempre, ok? Então, feito essa introdução, vamos ao assunto, né? Descomplicando a NR1. Então, como que a gente faz dessa conformidade, dessa regra, né, que surgiu desde agosto do ano passado, tá se falando sobre isso, quando se incluiu, né, até não gosto de falar dessa palavra de incluir, quando a redação da norma reguladora número 1, que cuida de segurança e saúde do trabalhador, né, a mãe de todas as normas, ela foi lá e disse o seguinte, olha só, e gente, não vou trazer aqui para vocês os termos técnicos, porque eu acho que isso, assim, a gente pode pegar e ler, tá disponível na internet. Eu vou trazer o mais simples e o mais para que vocês possam se apropriar disso. Por quê? Estamos em março, metade de março praticamente, né? Gente, 26 de maio não tem indicadores de que vai ser prorrogado, tá? Eu tenho falado com uma série de pessoas que ainda não se movimentaram, uma série de empresas que não fizeram nenhuma movimentação a respeito de NR1, na expectativa de que o governo prorrogue. Não existe ainda nenhuma menção, nenhuma movimentação de que vai ser prorrogado o prazo das empresas terem que acrescentar lá no seu PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco, os riscos psicossociais. Então, atenção, se a sua empresa ainda não fez nada, se a sua empresa ainda não se movimentou em direção à questão da NR1, está urgente, já começa atrasado. É necessário sim começar a pensar em alguma coisa, porque maio está aí, passa rapidinho, já estamos em 15 de março. Então, gente, vamos lá. Agosto, então, né, o que aconteceu? Para quem fazendo aqui uma introdução. Então, foi acrescentado, né, pegou-se a redação da NR1, onde falava, né, justamente de mitigar, de saber quais são os riscos a qual o trabalhador estava inserido, se pegou e disse assim, bom, os riscos psicossociais não estão sendo monitorados, o risco físico, químico, biológico, enfim, tudo isso estava ali. Então, o que eles fizeram? Eles tornaram a redação mais objetiva, mais clara, né? Então, por isso que eu não gosto de dizer que acrescentaram, porque, na verdade, os riscos ergonômicos estavam já na NR1, porém, os psicossociais, como eles são intangíveis, como eles são difíceis de identificação, não se mapeava, né? Então, a redação foi refeita, foi incluído para não haver dúvidas. Sim, risco psicossocial precisa ser monitorado, precisa ser diagnosticado, a empresa precisa saber quais são esses riscos, precisa ter um plano de ação para como que ela vai mitigar esses riscos e sim, ela precisa acompanhar ao longo do tempo, certo? Bom, e obviamente, se ela não fizer nada, ela tem sanções, ela tem multas, né, a respeito disso. Então, acho que esse é um ponto, certo? Então, atualizou-se a NR1. E por que se atualizou? Então, quando eu falei para vocês ali no início, né, quando a gente estava falando sobre essa questão da NR1 e a gente estava dizendo por que teve essa atualização e só agora? Gente, 38% dos afastamentos no INSS hoje já são relativos a transtornos mentais. 30% das pessoas que estão no mercado de trabalho já estão sofrendo de burnout. Então, o que acontece? E tem uma pesquisa da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse que fala justamente que 70% das pessoas que estão no mercado de trabalho estão sobre alguma influência de estresse, tá? Então, esse é um ponto, ou seja, quando a gente olha para esses números, não tem como a gente ficar sentadinho aqui na nossa cadeira e esperar que essa seja uma responsabilidade somente do indivíduo, né?
E isso é importante a gente entender. Existe algo que é o estresse interno, né? Eu, Carol, as minhas questões individuais geram estresse. E existe o estresse externo, que é o ambiente. E é sobre isso que nós estamos falando. Todo o trabalho, isso é importante, todo o trabalho, ele tem fatores psicossociais envolvidos. Isso faz parte da psicodinâmica do trabalho, certo? Então, isso é importante a gente entender, né? Porém, quando esses fatores psicossociais, eles não são gerenciados, eles não são, o ambiente, não se cria um ambiente saudável, ele vira um fator de risco, ele gera adoecimento, né? Então, isso é importante. E um outro ponto também importante é que todo risco psicossocial, ele vem de uma fonte estressora, certo? Então, isso também é um outro ponto aqui importante da gente começar justamente, da onde que vem? Existe uma fonte estressora, existe um gatilho de estresse que faz com que a pessoa saia do momento de alerta. Para quem não conhece as fases de estresse, né? Alerta, resistência. Então, sai da fase de alerta, que é aquele estresse onde a gente gerencia, que é bom, que nos dá criatividade, nos dá aquela força de determinação, de ação, nos coloca numa fase de resistência, né? E aí, dessa fase de resistência, se eu não consigo, né, o meu organismo não consegue vencer esta fase, utiliza de uma série de ferramentas, não consiga, rompe essa fase e aí eu começo a ter sintomas amplificados até chegar num nível de esgotamento, tá? Então, de forma geral, o que acontece? Esses fatores psicossociais, eles vão aparecer e a NR1 ela traz justamente isso, como por exemplo falta de autonomia, a pessoa não saber qual é o seu futuro de carreira, né, progressão de carreira, para onde ela está indo, falta de reconhecimento, né? Então, vocês percebam que quando a gente fala, por exemplo, de falta de reconhecimento, falta de entendimento do todo do seu trabalho, nós estamos falando de fatores que geram estresse, né? Então, por que é importante, por exemplo, eu ver o meu trabalho acontecendo? Quando eu estou numa organização que muda a todo momento, hoje eu tenho um norteador específico, eu vou lá, começo a desenvolver meu trabalho, daqui a pouco muda tudo, daqui a pouco não é mais aquilo, é outra coisa, eu coloco esforço e estou sempre tirando esforço, mudando o meu foco, né? Isso é um fator de estresse, eu não ver a realização daquilo que eu estou fazendo, né? Então eu estou indo para um lugar, daqui a pouco se muda, por ansiedade muitas vezes da gestão, por imediatismo da gestão, por falta de planejamento da gestão, problemas aí de culturas organizacionais e que todas as empresas têm em algum nível. Isso, obviamente, vai gerar o quê? Essa falta de percepção sobre o reconhecimento do meu trabalho. Eu não reconheço esse trabalho, eu não vejo fruto desse trabalho, mas também, quando a gente fala de reconhecimento, é ser reconhecida pela organização também. Falta de autonomia, né? Sobrecarga. Lá no Grupo VIP, semana passada, eu rodei uma enquete, né? Perguntando sobre quais riscos psicossociais as pessoas que estavam lá no grupo já tinham vivenciado. E se eu não estou enganada, né, eu até olhei hoje pela manhã, um dos pontos era líderes que não sabem o impacto emocional das suas decisões. Então, justamente, e aí vai impactar o quê? Em ter uma equipe mais ansiosa, uma equipe mais estressada, e se for justamente um líder que não sabe fazer a gestão das suas emoções, é uma liderança despreparada. Eu falei sobre isso no Segunda Segura de 2 semanas atrás, né? A gente vai ter o quê? Uma equipe também no mesmo nível de estresse, né? Uma equipe
que não vai ter muitas vezes autonomia, uma equipe que vai se ver sobrecarregada, uma equipe que não vai ter excesso, aliás, excesso não, né? Eu ia dizer excesso de priorização, mas é falta de priorização, então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, então que gera sobrecarga, falta de priorização, não sei para onde ir, e isso são fatores psicossociais que não são bem gerenciados e acabam gerando risco. E esse risco, obviamente, permanecendo ao longo do tempo, ele gera adoecimento, né? E ele vai gerar os nossos conhecidos aí do nosso dia a dia, ansiedade, transtornos de ansiedade, o esgotamento vindo do estresse, que é a síndrome de burnout, depressão e outros problemas que podem ocasionar na permanência desses transtornos, certo? Então, esse é um ponto. Então, a lei surge para dizer assim, precisamos fazer algo, certo? A gente precisa frear isso, a gente precisa olhar para isso, e aí a gente pode falar, inclusive, do selo, né, da lei do certificado de lei promotora da saúde mental, que premia as empresas que têm uma prática. Então tem um movimento, entendem que isso não é assim, agora veio essa regra, assim como veio o PGR há anos atrás, é mais uma regra. Entende que tem vários movimentos relacionados a isso acontecendo? É o certificado de empresa promotora da saúde mental, é a adequação da NR1. É importante falar que, só para vocês terem uma ideia, o Ministério do Trabalho impulsou novos auditores do trabalho, tá? Agora, se eu não me engano, em janeiro. Então, só para vocês terem uma ideia como isso vai ser trabalhado. Então, sim, o governo está olhando para isso com outros olhos, porque sim, isso é um problema de saúde pública, né? Quando a gente olha para 38% dos afastamentos vindo efetivamente, né, de transtornos mentais, a gente precisa frear isso e fazer algo. Então, a gente está falando justamente desse estresse externo, né, que vem do ambiente, não o interno. Por que é importante falar sobre isso, gente? Porque eu já vi muitas empresas, quando eu vou apresentar a avaliação, diagnóstico, a empresa assim, tá, mas Carol, isso será que não é um problema da pessoa? Será que ela não tá com problema financeiro? Será que ela não tá com doença na família? Será que ela não tá... E eu já escutei muito das pessoas dizendo, não, pois colocou aqui um atestado de ansiedade, mas a gente sabe que teve um problema com não sei quem. Uma coisa não exclui a outra, né? Mas a gente não pode relativizar e achar que o problema é somente da pessoa. Foi-se a época, né, que a gente dizia que problemas de saúde mental era da porta para fora da empresa e a empresa se eximia da sua responsabilidade. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, existe um estresse interno, eu, Carol, a forma que eu interpreto o mundo, certo? E aí tem questões que acontecem comigo que vão gatilhar estresse e existe algo que o meio me causa estresse e por mais que eu esteja bem, por mais que eu tenha todo um ferramental, rompe as barreiras de um estresse saudável e me causa adoecimento. Por mais que eu esteja ali tentando lidar com a situação, eu não estou conseguindo porque o ambiente ele não está sendo saudável em alguma característica, né? Então, esse é um ponto. E uma coisa que eu acho que é importante, gente, às vezes a empresa não dá abertura para expor os motivos que levam ao estresse. Exato, Eriquinha. Então, é isso que é importante, né? E assim, a NR1, ela tá trazendo isso porque assim, no momento que a empresa faz esse diagnóstico, ela vai precisar efetivamente colocar, né? Vai estar lá no PGR. Olha, quais são os riscos psicossociais que aquela empresa está, que ela tem, né? E ela vai precisar, inclusive, colocar o que vai ser feito e, de tempos em tempos, ela vai fazer o acompanhamento e vai ter que colocar no PGR o que andou do plano de ação inicial, né? Então, ela vai ter que ter um monitoramento muito consistente sobre isso. Então, isso eu acho que é importante a gente colocar de que não é só uma coisa que a gente faz em maio e terminou.
E também não é, e aí vem aqui, eu não tenho nada contra, né, gente, mas assim, ó, não é só oferecer terapia, né? O que eu tenho visto também, um outro ponto, é as empresas assim, então a gente faz um convênio de terapia, oferece psiquiatra para todo mundo. Gente, não é só por aí. O que eu vejo, oferecer terapia, oferecer psiquiatria para os colaboradores é uma das ações de um plano de saúde mental corporativo, né? Não é a única. E se você utiliza somente isso como sendo a sua solução, ela é um band-aid. Porque, na minha opinião, a terapia, a psiquiatria, ela vai surgir quando o problema já está instalado. Ela vai surgir daqui a pouco num colaborador em crise, num colaborador que colocou um atestado, num colaborador que foi afastado, muitas vezes por burnout. Ou seja, o problema já está ali, né? O problema já ocorreu. Você tá gerenciando o problema. E o necessário sim, a gente precisa olhar para aquilo, olha, isso aqui já é um problema, como é que eu resolvo? Mas tão importante quanto olhar para o que já é problema, o que já é risco, eu tenho que olhar para a causa. Por que eu estou gerando risco psicossocial e sobrecarga? Por que falta de reconhecimento está gerando risco? Por que falta de entendimento sobre a carreira está gerando risco? Por que conflitos está gerando risco? O que está acontecendo? Como assim minha empresa tem conflitos nesse nível que gera risco psicossocial, conflitos tóxicos que geram os relacionamentos pouco saudáveis, pouco equilibrados, a ponto de isso aparecer num diagnóstico, né, referente a essa pauta? Opa, o que está acontecendo? Existe espaço para conflitos saudáveis? Ou os conflitos aqui são velados? Ou ninguém conflitua porque tem medo e ninguém fala, todo mundo põe embaixo do tapete, né? Sim, Eriquinha, é um indicativo. Inclusive, vou utilizar esse seu gancho para colocar, para a gente falar sobre isso, inclusive. Então, vamos colocar para baixo do tapete, porque tem muita gente que acha assim, não, se a gente conflitar, conflito é ruim, né? Então, vamos botar tudo para baixo do tapete, não se fala. Gente, não se falar é um conflito velado e é tão ruim quanto. E tem uma coisa que assim, o que constrói equipes de alta performance? Conflitos saudáveis, né? Um dos pontos que constrói, gravem isso, que constrói equipes saudáveis que constrói equipes de alta performance é conflitos saudáveis, espaço para o conflito. E o que é esse conflito? Discussão de ideias, eu com você, não a Carol, pessoa física, com a sua opinião, mas é a Carol com as suas ideias, a Carol profissional, trazendo para você ideias e você dizendo, não, mas eu penso assim, eu já vivi isso, e a gente tendo esse contraponto, a gente vai ter um embate, daqui a pouco a gente vai dizer, ok, mas como é que a gente soluciona isso? Né? Eu penso assim, você pensa assado e nós temos esse problema. Como é que a gente soluciona? Ao invés de estarmos num cabo de guerra tentando disputar quem é que ganha e quem é que tem razão. Isso é muito diferente. Então, e aí, né, a Eriquinha trouxe uma questão aqui, que a doença é um indicativo, ela é um indicativo. Quando a gente olha para estresse, isso é importante, né, gente? Por que estresse não é doença, né? Porque cada pessoa sente o estresse de uma forma diferente. Embora nas suas 4 fases, tem lá a literatura, ela traz, né? Na primeira fase a pessoa vai apresentar determinados tipos de sintomas comportamentais, físicos, cognitivos, enfim. Cada pessoa sente de uma forma diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo meu para vocês. Eu, quando sinto que eu tô num nível de estresse que passou do meu normal, eu tô já numa fase de resistência, não tô conseguindo lidar, aquilo tá me incomodando, daqui a pouco, duas coisas aparecem claramente. Eu tenho dificuldade de dormir, então eu não perco sono. Se eu durmo, tá ótimo, né? Mas eu tenho dificuldade, eu fico eufórica, eu me sinto eufórica. Embora por fora parece que eu tô centrada, séria, mas eu me sinto eufórica. Então, eu já percebi que esse é um sintoma. E aí, o que acontece? Eu não consigo dormir, eu demoro para dormir. Outro ponto que aparece, eu, normalmente, quando estou muito estressada, eu fico tonta. Sabe aquelas pessoas assim, acorda, faz qualquer movimento mais brusco com a cabeça, já tonteia? Então,
isso é uma característica minha, muito particular. Eu sei que quando eu começo com isso, opa, tem alguma coisa aqui que tá usando usando o meu ferramental interno, o meu corpo está tentando, mas não está conseguindo. E se eu conscientemente não der jeito nisso, o próximo passo é eu ficar doente, né? Por exemplo, uma crise de labirintite, né? Então, assim, o sintoma ele vem no estresse, ele vai te avisando. Quando que você fica doente? Quando rompe a barreira da resistência, você ficou doente. Puxa, eu tive uma crise de labirintite. Poxa, mas quantas semanas o teu corpo tá te avisando que você levanta e tá tonta, você vai deitar e tá tonta, baixou a cabeça, tonteou e tal, e você não percebe. Então, em mim acontece isso. Então, diarreia e dor no estômago, enxaqueca. Exato, tem várias pessoas. Tem pessoas, por exemplo, uma característica que é comum do estresse, por exemplo, e a manifestação é no sistema músculo-esquelético, né? Então, tensão aqui. Tem pessoas que na hora tá muito estressada, começa a ficar enrijecido aqui a cervical, dor aqui nessa região, né? Então, acaba tendo justamente isso, né? Então, para cada pessoa, manifesta de uma forma diferente. E aí, a chave é você se conhecer, né? E entender que o sintoma nunca é só um sintoma, mas é um aviso, né? Pressão sobe. Tem pessoas que a glicose, por exemplo, né? Nunca teve problema de glicose, né? Vai fazer o exame e a glicose tá lá nas alturas. Opa, por quê? Então, porque o estresse, ele causa um desequilíbrio no nosso organismo. Então, quando a gente está sob forte estresse, o nosso corpo ele trabalha. O que é a fase de resistência? É o nosso corpo trabalhando para restabelecer essa homeostase, né? Que é este equilíbrio. E quando ele não consegue, só que nesse busca de estabelecer esse equilíbrio, ele desequilibra alguma coisa. Então, o sintoma sempre é uma informação, né? E cada pessoa manifesta de uma forma diferente. Então, a gente precisa perceber. E a organização, imagina, gente, nós passamos, vamos pensar assim, no melhor dos mundos, 8 horas dentro de uma organização. Se você é líder, provavelmente você se dedica mais tempo, certo? Então, claro, espero que não todos os dias, mas sim, a gente precisa se dedicar um pouco mais de horas. O que acontece? A maioria desses sintomas, eles têm uma chance muito grande de acontecer dentro da organização. E é importante, e aí entrando inclusive na pauta do qual é o papel do líder nessa questão da NR1, é que se a gente achar que as mudanças da NR1 é uma coisa da segurança do trabalho, é uma pauta da URH, é uma pauta do pessoal de bem-estar, é uma pauta do pessoal de saúde corporativa, gente, teremos um grave problema. Por quê? Porque esses setores, ou as pessoas desses setores, elas não têm capilaridade para estar em todos os lugares da organização ao mesmo tempo. Elas também não conhecem a todos da organização como você, que é líder e conhece os seus liderados no oi que ele dá de manhã, no jeito que ele sentou na cadeira, na respiração mais forte, ou pelo menos deveria conhecer. Porque liderança é transformação e transformação ocorre através das pessoas. Então, a gente precisa cada vez mais ter esse olhar de tem alguma coisa errada. Então, o papel do líder nessa mudança da NR1 é um papel justamente do líder poder atuar como um socorrista mental. É o primeiro passo, é a primeira linha de frente. No sentido não de que ele vai atuar e ele vai mitigar, mas dele dizer assim, opa, acho que tem um problema aqui. E ele poder procurar quem de fato capitaneia isso, ele ter as ferramentas, inclusive, para saber perceber, olha, eu tô vendo, essa pessoa tem tido muitos conflitos de relacionamento na equipe. Essa pessoa anda muito irritada ao longo das semanas, perde muito a mão com alguém, explode facilmente. Opa! Algo está acontecendo. E aí sim ele pode fazer uma conversa de como ele tem uma proximidade maior e provavelmente a tendência é que possamos nos sentir mais acolhidas muitas vezes pelos nossos líderes.
dele poder ter essa conversa, mas ele também poder passar para os responsáveis poderem fazer uma primeira conversa de acolhimento, né? Então, o líder, gente, tem um papel estratégico nisso enorme. Então, durante muito tempo, a gente falou sobre performance, entrega de resultado, líder olhando para resultado. E precisamos continuar, porque empresas são feitas de resultados, certo? Porém, quem entrega resultados são as pessoas. E a gente precisa agora olhar e entender que bem-estar, saúde mental, felicidade corporativa, enfim, todas essas pautas que têm surgido, que são do futuro do trabalho, elas precisam estar de mãos dadas com a performance. Não há mais como a gente achar assim que as pessoas vão performar, vão entregar resultados e vão ter desempenho a qualquer custo. Ou que simplesmente, como muitos de nós já escutamos, que deixa os seus problemas da porta para fora. Somos uma pessoa. A pessoa que trabalha, que está dentro da organização, é a mesma pessoa que está lá na sua casa com os seus filhos. Não, a gente não tem liga uma coisa e desliga outra. Então, essa pauta de saúde mental e desempenho, bem-estar e desempenho, elas precisam estar juntas e elas são sinérgicas. Uma complementa a outra. Pessoas saudáveis de forma geral, de forma sistêmica, né? Elas vão produzir melhor, elas vão estar mais felizes, elas vão acessar suas áreas de talento, elas vão acessar competências necessárias, competências comportamentais necessárias para os desafios que a gente está vivenciando, né? Então, esse é um outro ponto. E aí, gente, entrando inclusive numa outra questão, por que eu tenho falado muito sobre segurança psicológica, né? A segurança psicológica, o cultivo da segurança psicológica, ela precisa estar não como um treinamento, ela não é um treinamento, não como uma competência que eu vou desenvolver agora, todo mundo vai ter essa competência, mas como uma cultura de segurança psicológica. Ela precisa ser uma forma, um jeito de ser da organização. Né? Então, o jeito de ser da organização é uma cultura de segurança psicológica que automaticamente, quando eu falo em uma cultura de segurança psicológica, eu estou falando em uma cultura de resiliência, eu estou falando de uma cultura de inovação, eu estou falando de uma cultura de aprendizado e sim, eu estou falando de uma cultura de resultado. Né? Quando a gente olha os diversos cases e pesquisas relacionadas à temática, a gente percebe que, sim, essas 4 palavras que eu acabei de falar para vocês, elas se conectam com diversos cases e estudos ao longo dos anos mostrando que segurança psicológica e performance estão né? É algo que elas se combinam, né? Elas são simbióticas. Então, isso é importante, né? Então, quando a gente olha em uma solução que atua na causa, a segurança psicológica surge como essa solução que vai atuar na causa e não somente na consequência, né? E cada vez mais a gente precisa, ao gerenciar os riscos psicossociais, a gente tem que olhar para como eu dou conta da consequência daquilo que já está instalado, tá? E como que eu atuo na causa para que eu não tenha mais aquilo, porque senão, se eu ficar olhando só para o problema que eu tenho já instalado, eu vou estar sempre correndo atrás do rabo, eu vou estar sempre correndo em círculos, eu vou estar sempre assim, agora eu consegui diminuir sobrecarga de trabalho, porém ampliou falta de reconhecimento. Agora eu consegui trabalhar reconhecimento, mas falta de autonomia cresceu. E aí eu tô sempre trabalhando na contingência, né? Na contingência do problema, ao invés de atuar diretamente na causa para que esses problemas não venham a existir. Né? Então, isso é algo importante. E aí, por que eu falei para vocês como é que a gente transforma conformidade em uma pauta estratégica, gente? Porque quando a gente olha sobre essas pautas, isso se conecta diretamente com ESG, né? ESG, né? Se conecta justamente com esta pauta que tem crescido cada vez mais, né? Que é uma série de políticas, enfim, que as empresas também
estão trabalhando, e ela se conecta justamente no S, né, no social, que tem a ver justamente com, todo mundo fala, quando está falando sobre ESG, fala muito sobre a pauta ambiental. Ok, a pauta ambiental é um tópico, mas a pauta social, né, o S, ela também está inclusa no ESG, né? Essa questão de poder trabalhar, essa questão das pessoas, né? Relacionado com as pessoas, isso tem total relação. Então, vejam que de uma coisa que eu comecei falando com vocês aqui, NR1, riscos psicossociais, a gente foi para liderança, a gente conectou com cultura organizacional e chegamos numa questão de governança corporativa com ESG. Né? Então, a gente precisa olhar para essa pauta não só como uma pauta de normatização, de compliance, de conformidade, mas como algo sim estratégico de futuro do trabalho, de tendência de futuro de trabalho, e que sim, cada vez mais, os talentos que nós vamos precisar reter dentro da nossa organização e que a gente vai precisar atrair também, né? Eles vão estar olhando justamente para isso, né? As novas gerações, se vocês têm acompanhado o que tem saído, né, em Você RH e outras diversas publicações, elas têm falado muito sobre essa questão, né, que as novas gerações têm olhado muito para essa pauta de bem-estar. Então, é o momento da gente poder olhar para isso e dizer assim, ok, então como que eu utilizo bem-estar, como que eu utilizo essa questão de humanização com desempenho e com performance? A gente jamais pode cair num lugar de achar que eu só vou trabalhar bem-estar, e eu só quero olhar agora bem-estar, saúde mental, as pessoas, e eu descuidar da performance, eu descuidar do desempenho, eu descuidar do resultado. As duas, a gente precisa trabalhar as duas coisas juntas, porque elas são simbióticas, né? Uma depende da outra, né? E dessa forma a gente vai transformar essa pauta numa pauta estratégica. E aí, gente, entrando justamente num ponto de como é que a gente pratica efetivamente? Então a gente tem que olhar e fazer a melhor escolha dos instrumentos, né? Eu preparei um guia, né, para essa adequação, e nesse guia, se eu não tô enganada, gente, deixa eu até olhar aqui, mas eu acho que eu coloquei nesse guia, acho que uns 10 tipos de questionário, né, que vocês podem utilizar. A norma, ela não traz isso, assim, qual é o instrumento que você deve utilizar. O que eu tenho falado muito é que você tem que olhar primeiro para os seus objetivos estratégicos, para a estratégia da organização, e você precisa entender que mais do que escolher de forma aleatória o questionário, é você escolher um instrumento, escolher um questionário que vai entregar informação estratégica. Então, quando você olha para você olha primeiro para a metodologia, e a partir do momento que você olha para a metodologia, você entende, essa metodologia vai entregar o indicador que eu preciso ou não, né? A norma diz que você precisa sim ter o diagnóstico, investigar quais são os riscos psicossociais da sua empresa. Ela não diz qual é o questionário, qual é o assessment, o que você vai utilizar, certo? Então, que seja algo que você possa gerar indicador condizente com a sua estratégia de negócio. Então faça essa escolha condizente e não escolha aleatoriamente, vou escolher esse, e depois você não consegue utilizar isso e conectar isso com outras questões. Quando a gente fala, por exemplo, de RH estratégico, a gente precisa justamente que isso esteja alinhado, né? Para que a gente possa gerar um indicador, sim, que vai conectar com o resultado, inclusive, né? Então, eu citei, né, no guia. Se eu não tô enganada, eu tô aqui até olhando e procurando para vocês, mas eu acho que tem mais de 10 instrumentos, tá? Que eu trago, que podem ser utilizados, explicando o que cada um deles efetivamente oferece, né? Então, eu acho que isso é um ponto. E a partir do momento que você tem um quadro, você tem esse raio-x, e é importante que você forme uma equipe multidisciplinar. Não caia no lugar de ter um tipo apenas de profissional analisando essa situação.
crie sim uma equipe multidisciplinar, um comitê multidisciplinar para olhar para esses dados, né? E para que vocês possam discutir um plano de ação, sempre pensando, né? Um plano de ação para gerenciar as consequências, para gestão de consequências, e um plano de ação para olhar para a causa. Ok, trabalharemos as consequências, mas como que a gente vai mitigar na raiz? Né? Como é que a gente vai olhar para isso? E aí, claro, vocês podem utilizar essa mitigação, utilizando sim o processo de implantação de uma cultura de segurança psicológica e trabalhando muito com design comportamental e design de cultura, né? E lembrem sempre, não é uma solução da noite para o dia. Por isso que eu abri aqui o Segunda Segura falando que se você não começou ainda, estamos na metade de março, 26 de maio, as empresas vão ter que apresentar o PGR com os riscos psicossociais. Então, é para ontem começar com isso, certo? Então, gente, é importante... Deixa eu ver, a Michelle botou aqui, né? Uma matéria do Globo, Michelle, sobre números de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Ai, que bacana, depois vou dar uma olhada. Então... E, inclusive, Michelle, você colocando isso, já faz um tempo, uns anos atrás, eu fiz uma palestra falando sobre o crescimento da venda de medicamentos de tarja preta relacionados com depressão e ansiolíticos. Isso, eu agora não vou conseguir precisar exatamente o ano que eu fiz essa palestra, mas me chamou muita atenção e agora você colocou essa matéria, eu lembrei que na época era assim, uma projeção do tipo, em 10 anos, né? Em 10 anos, o Brasil tinha pulado, tipo assim, era uma coisa assim, da 10ª posição em venda de ansiolítico e medicamentos para depressão no mundo para o primeiro lugar. Era uma coisa, o gráfico era assim, absurdo, né, o que tinha acontecido. Isso já faz um certo tempo, eu vou arriscar que já faz, olha, mais de 5 anos com certeza. Imagina como deve estar agora. Sim, as mulheres são as mais afetadas, né? Principalmente quando a gente fala sobre essa questão do estresse no trabalho, elas também são, tanto no externo quanto no interno, elas acabam sendo mais afetadas. Gente, então... Eu acho que ficou aqui o recado, né? Primeiro, sim, NR1 pode ser algo estratégico, é para ser algo estratégico, não é apenas uma questão de conformidade, é uma tendência muito maior que vai impactar o seu negócio, então comece agora a olhar para isso de uma forma estratégica, não apenas como uma questão de conformidade, tá certo? E trabalhe com isso de uma forma estratégica, montando o seu comitê multidisciplinar, entendendo qual é o melhor conjunto de instrumentos e metodologia que se conecte à sua estratégia de negócio para que você possa ter indicadores que se conectem sim com o desempenho organizacional, o desempenho das equipes. Líderes são parte essencial desse processo, né? Não é algo de um setor específico e a liderança, ela está na linha de frente desse processo e ela precisa ser sensibilizada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ter um entendimento. E esse também não é um trabalho que eu faço, ponho todo mundo sentado numa cadeira e eles vão sair entendendo. É um trabalho contínuo. Terceiro ponto, a NR1 não é uma coisa que você vai fazer, simplesmente vai fazer o PGR em maio e você simplesmente só no outro ano você vai fazer. Você vai precisar continuamente ter um mapeamento e verificando esses indicadores, principalmente se você apontou risco psicossocial, porque isso, inclusive, gente, pode gerar passivo trabalhista, certo? Então, super importante, se você tá lá colocando reincidentemente que você apresenta riscos psicossociais e aí as pessoas começam a apresentar atestados no CID correspondente, o que você acha que vai acontecer, né? Então, vamos olhar para isso de uma forma, sim, né, com o seu grau de relevância e importância, certo? E aí fica justamente aqui o meu convite, né? Se esta é uma pauta que te interessa, se você quer saber mais sobre isso, eu criei um guia para adequação, né? Um guia prático para te ajudar nessa adequação. Se eu não me engano, gente, estava aqui olhando, mas são mais de 40
Deixa eu até dizer para você certinho. Sim, mais de 40 páginas, tá? Que vocês têm acesso. É um livro falando justamente sobre todas essas questões. Mudança da NR1, quais são os fatores psicossociais, indicando instrumentos, formas de fazer o diagnóstico, checklist para que você saiba quais são os ponto a ponto que você precisa passar e ainda uma aula, né, uma palestra de mais ou menos 40 minutos falando sobre todos esses pontos. Se este é um assunto que você quer saber mais, o Descomplicando a NR1, que é um guia prático para adequação, ele vai estar disponível, tá? Para vocês assim que eu terminar a segunda segura lá no meu grupo VIP, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo VIP, clica no link da bio, entra lá, porque o grupo VIP vai ter, inclusive, um valor especial durante 48 horas. Só quem está no grupo VIP vai ter esse valor especial, certo? Depois de 48 horas eu vou abrir para venda externa, então é importante você saber. Quem não está no grupo VIP e quer o Descomplicando a NR1, entra lá no grupo, link na bio, e vai ter acesso a um desconto de 65%, se eu não estou enganada, tá? E sempre, quem está no meu grupo VIP sempre tem descontos ou bônus ou alguma coisa diferencial nos meus lançamentos. E depois eu vou abrir, certo? Para o público geral que não está no grupo VIP e aí com outro valor, certo? E vocês vão perceber. Eu sei que muita gente diz assim, não, vai ser o mesmo valor, isso é só marketing, enfim. Não, né? Eu sempre faço. Que bom, Michele. Então tá, quando eu terminar aqui eu já vou colocar lá para vocês, né? Eu sempre faço valores diferentes, sempre tem algo diferente para quem me acompanha já no grupo VIP, quem prestigia e assim sucessivamente, certo? Então, vamos juntos fazer, né, essa mudança da NR1, transformar essa mudança da NR1 em algo que não seja somente uma simples conformidade, mas transformar em algo estratégico e que sim vai moldar e mudar o futuro do trabalho, ou melhor, o trabalho como nós conhecemos. Certo, gente? Então, excelente semana para vocês, né? Que seja uma semana fantástica e vamos juntos construir ambientes onde todos prosperam. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.